Você está assistindo o Jornale Giovanna Felice. Apoio Societá Magazine, Acessórios e Looks M Pilau, Inbuilt, Clínica e Beleza Profissional. Bloco Saúde e Bem-Estar. Convite e Cibrama, tradição em estar na moda. No Saúde e Bem-Estar de hoje vamos abordar sobre a evolução em aparelhos ortodônticos com quem é especialista no assunto, o cirurgião dentista Dr. Giuseppe Carlesso, formado em odontologia pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em radiologia odontológica pela São Leopoldo Mandic de Porto Alegre, especialista em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares pela Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo. Dr. Giuseppe Carlesso atua na Clínica Carlesso. Uma honra receber você aqui no Jornale. Seja muito bem-vindo, Dr. Giuseppe. A honra é minha, Giovanna. Eu que agradeço pelo convite. Que bom. Dr. Giuseppe, você atua na Clínica Carlesso, né, com duas técnicas em ortodontia, a fixa e o sistema Invisalign. Mesmo com a chegada do sistema Invisalign, você ainda continua atendendo pacientes através do tratamento do aparelho ortodôntico fixo, é isso? Sim, perfeito. A ortodontia fixa, ela veio já há décadas na ortodontia. Era o que você tinha então para correção do alinhamento dos dentes, correções oclusais das mordidas, né? E o Invisalign surgiu não faz muito tempo, no início dos anos 2000, no Sim. mundo, né, a partir dos Estados Unidos, chegou ao Brasil ali na década, né, naquela década ali de 2000 a 2005, mais ou menos, e hoje em dia o paciente já procura pelo Invisalign, mas também às vezes chega procurando pela ortodontia fixa. E na primeira consulta, naquela primeira conversa, eu apresento todos os tratamentos. Claro. Né? Daqui a pouco ele acaba aderindo ao outro tratamento no momento também. que ele começa a conhecer, né, o Invisalign, que alguns não conhecem, outros já chegam perguntando do Invisalign. Sim, ainda um tanto novo, né? Mas realmente ele é surpreendente, né? O resultado, né? A aparência, né? Deste novo aparelho aí, dessa inovação em odontologia, né? Na ortodontia, e que é o que nós vamos falar agora, aprofundar mais sobre esse assunto. E as pessoas, elas estão preferindo o Invisalign pelo aspecto estético ou há aspectos relacionados ao desconforto com o aparelho fixo? Há esses aspectos ainda? O Invisalign hoje, ele é muito procurado em função da estética e da rapidez do tratamento, né, Giovanna? Então ele é um aparelho que é praticamente imperceptível. Se eu estivesse usando ele aqui, praticamente não ia perceber que eu estava com algo, né, para correção ortodôntica. Então, além do conforto em relação à mastigação, em relação à higiene, ele tem essa rapidez no tratamento, que pode ser até 60% mais rápido em relação à ortodontia fixa, e também a questão, né, basicamente a questão estética. Sim, e essa rapidez também depende da complexidade do caso, não é, doutor? Depende muito da complexidade do caso, assim como a ortodontia fixa, no sistema Invisalign também existem modalidades dentro do tratamento que o paciente vai se enquadrar em determinada modalidade de acordo com a complexidade do caso. Sim, então são inúmeras as vantagens, né, que o Invisalign oferece, que é o estético, né, a liberdade também, né, para pode retirar o aparelho nas refeições, né, e todo esse conforto, até porque ele não quebra, né. Isso é um ponto bem importante. Do material é um plástico flexível. É uma espécie de plástico flexível, é muito parecido com as moldeiras de clareamento, quem já fez uso. Sim. Né, daquelas moldeiras para fazer o clareamento caseiro, que nós costumamos chamar. Ela é muito parecida, é uma tecnologia exclusiva, do sistema Invisalign, o Smart Track. É algo que é só a Invisalign que tem, ela detém essa patente. Sim. Né? E como tu falaste, ele, além de ser invisível, ele é confortável, porque eu vou tirar para comer, eu vou tirar para fazer higiene, eu não preciso de todos aqueles aparatos, escovinhas especiais, fio, passa-fio,
Aí já uma estamos série diante interdentais, de um grande diferencial, né? De um grande diferencial, porque a vida moderna hoje, né, a agitação do dia a dia, né, nos impede muitas vezes de estar ali, uma rotina, uma dedicação, 2 até 3 vezes ao dia, né, fazer toda aquela limpeza que a ortodontia fixa exige. E também nesse aspecto que tu me comentaste, a questão das consultas de emergência, que no aparelho fixo, às vezes pode haver descolar um bracket, uma pontinha do fio do aparelho machucar. Tem alimentos que eu devo evitar, não são proibidos, mas eu devo evitar, como a pipoca, um amendoim. Isso tem grandes riscos de quebra do aparelho. Ele acaba exigindo mais manutenções. Então, além daquela mensal, que é onde é feita a evolução, a troca do fio, a substituição do elástico, também pode ocorrer essas consultas de emergência, que nós chamamos, né, que no Invisalign não acontece. E é importante nós esclarecermos aqui quais as etapas dos 2 métodos, né? Claro. Para nós esclarecermos ao nosso telespectador que tem um interesse em ortodontia. Sim. Basicamente, então, a ortodontia fixa nós precisamos de, no mínimo, uma consulta para a instalação do aparelho e depois as manutenções são feitas praticamente uma vez ao mês, sendo que o intervalo entre elas é no mínimo de 20 dias, no máximo de 30 dias. Para que é necessário essas consultas mensais? Porque, como eu já falei, a evolução do tratamento depende dessas trocas dos fios, desse acompanhamento, o elástico que vai aplicar a força para aquele fio movimentar os dentes. No sistema Invisalign é um pouquinho diferente, porque nós podemos espaçar essas consultas. Sim. O profissional vai passar para o paciente aquele conjunto de moldeiras que serão trocadas em casa no intervalo de 7 a 12 dias, também de acordo com o planejamento, de acordo com a complexidade do caso. E essa já é a manutenção do Invisalign. Essa é a manutenção do Invisalign. Já estamos falando da manutenção do Invisalign. E vale salientar, então, que a existência de um aplicativo, né, para ajudar a monitorar o aparelho. Correto, não é, doutor? Isso. Como é a ortodontia digital, a ortodontia do futuro, já hoje disponível, o Invisalign ele oferece na sua plataforma o aplicativo My Invisalign, que o paciente já baixa na hora ali na sua loja de aplicativos, o My Invisalign, escaneia o QR Code do tratamento e ali ele vai poder monitorar as horas de uso, quanto tempo ele ficou naquele intervalo da refeição sem a moldeira. Sim. Ele vai enviar notificações no dia da troca. Muito bom. Para não esquecer o dia da troca. Esse aplicativo ele torna muito fácil a administração, né? É uma ferramenta super útil. Super útil. E em comparação com o método anterior, né, o mais antigo, o planejamento é o mesmo, né? Mas o percurso que é diferente. Isso, né? Desde o credenciamento lá do Invisalign, né, eles nos passam, é muito claro, a ortodontia não mudou. O planejamento feito pelo ortodontista é fundamental. Tanto que o sistema Invisalign ele só pode ser executado por ortodontistas, porque o planejamento é a chave do sucesso. Sim. É um clichê, mas é o que acontece. Por um especialista, né? Por um especialista no assunto, na área, na ortodontia, ele vai fazer todo um planejamento independente da técnica. Sim. Né? Todo aquele planejamento da gente, do profissional analisar que tipo de mordida, onde é que está o distúrbio, o que precisa ser corrigido, isso tudo é feito independente da técnica. Ótimo. E sobre a disciplina do paciente, né? Quais os cuidados que o paciente precisa ter para contribuir com o tratamento, que deve ser determinante, né? O tratamento ortodôntico é um binômio, é uma parceria entre o profissional e o paciente, tanto na ortodontia fixa como no Invisalign. Por quê? Desde o cuidado inicial, por exemplo, na fixa, eu tenho que cuidar o que eu vou comer, eu tenho que manter uma boa higiene, porque isso tudo interfere. Eu tenho que ter a responsabilidade, a disciplina de mensalmente eu ir nas consultas de manutenção do aparelho. No Invisalign é a mesma coisa. Se eu não usar o aparelho, se eu negligenciar as horas de uso, se eu, no dia que eu tenho que trocar eu não troco, eu esqueço, né, o tratamento não vai para frente. Sim. Às vezes usar um elástico... Tem que ter um comprometimento, né? É um comprometimento. Um comprometimento ali de muitas vezes a ortodontia fixa de 30 meses, muitas vezes, independente, às vezes se tem consulta de emergência muito frequente, esse período pode se estender. No Invisalign é a mesma coisa, em casos de 1 ano e meio de tratamento,
também acaba se estendendo em função se o paciente não faz as trocas, não tem aquela disciplina, né? Sim, e com a colaboração do paciente, o resultado ele é atingido dentro do planejamento esperado. Esperado. No final, às vezes, quando nós concluímos o tratamento, existe também um período de refinamento, que nós chamamos, dentro do tratamento, que um detalhezinho, algo que não ficou 100%, Ajustes. Algum ajuste, às vezes também por algum conjunto de placa que foi trocado de uma maneira mais rápida. Então isso também pode acontecer, aquele leve refinamento no final, mas tudo dentro do planejamento, tudo dentro do esperado. Sim. E o aparelho ele é utilizado para proporcionar, né, o alinhamento e a correção da oclusão, né? Da oclusão, perfeito. Esses aparelhos, os Invisalign, eles são indicados para todos os casos? É muito importante essa tua colocação, essa pergunta, Giovana. Porque o Invisalign, ele é sim indicado para todos os casos. Não existe nenhuma movimentação que nós façamos com a ortodontia fixa que o sistema Invisalign não faça. Então, é importante a gente salientar isso. A terminologia que foi colocada inicialmente era o chamado alinhadores dentais, né? Eu não sou muito favorável dessa palavra, alinhadores, porque não é só alinhar. Existem outros tipos no mercado que só prometem um alinhamento, mas as movimentações mais complexas, que são as fases da mecânica, que nós chamamos, na parte onde entra o elástico, onde entra acertar o engrenamento da mordida, né? Isso o Invisalign cumpre excepcionalmente bem, né? Então, repito, nem o movimento que a ortodontia fixa faça, o Invisalign não faz. Então, E é o que temos de mais avançado, né, em ortodontia e certamente atrai públicos de todas as faixas etárias, né? Perfeito. O que há de mais moderno hoje, o que há de mais o ápice da evolução da ortodontia é o Invisalign, é o planejamento todo feito digital. Não existe mais aquelas moldeiras, né, a massinha que provocava muita ânsia do paciente. Então ele é feito todos esses transtornos. Evitam, né? Todos esses transtornos. É conforto total. A cópia, né, a transferência daquela mordida é direto para o computador através do escaneamento digital, né, que é indolor, é rápido, é prático, confortável. A tecnologia é ao nosso alcance. A tecnologia ao nosso alcance, ao nosso favor. Então podemos dizer que o tratamento, né, é considerado o tratamento do futuro. Do futuro, é o futuro hoje. É uma vez que ele é inovador, né, extremamente eficiente. Eficiente em diversos aspectos, como a gente já salientou. Às vezes uma pessoa que é modelo fotográfica, atriz, não quer usar um aparelho fixo, dar aquele sorriso com os bracteos aparecendo, né, porque vai interferir no trabalho. Então o Invisalign veio para suprir isso. Um cantor, a mesma coisa. Um músico. Uma pessoa, por exemplo, que vai fazer um intercâmbio na Europa, vai ficar lá, sei lá, às vezes 40 dias, 60 dias, com um aparelho fixo seria impossível. Fica uma aparência muito agradável, muito elegante, né? Sim, muito, muito discreta. E às vezes também num evento, por exemplo, tem um casamento, já aconteceu com pacientes minhas, eu vou casar, eu não quero minhas fotos com o aparelho. Sim. Então nós tínhamos que remover todo o aparelho, na outra semana voltava da lua de mel, instalava o aparelho. Então, com o Invisalign hoje né, acabou tudo isso, não precisa mais. Porque na noite do casamento ela não precisa nem usar. Né? Chegou a solução. Chegou a solução, é como tu falaste, é o futuro hoje. É o futuro hoje. E por fim, quanto ao investimento do aparelho básico fixo em relação ao Invisalign, tem muita diferença, doutor? Às vezes a gente, né, cria uma barreira, porque é uma resistência, porque é algo tecnológico, é o que nós temos de melhor em termos de aparelho ortodôntico, e as pessoas pensam, deve ser muito caro, né? Então também temos que desmistificar isso. O aparelho, o Invisalign, ele faz jus a todas as vantagens dele, que nós já comentamos em relação ao fixo, e o valor dele não passa muito, de 20% a 30% em relação à ortodontia fixa. Até porque dentro da ortodontia fixa nós temos também, né, tipos de aparelho que também aumentam o valor. Né, do básico aparelho metálico, aquele do famoso sorriso metálico. Uma escala de valores. Uma escala de valores. Temos também um aparelho estético, que os bracteos são de safira, são quase que uns cristais, né, que também aumenta um pouquinho o valor. Então essa questão de investimento é bem relativo. É bem relativo. E se fizer um comparativo, né, acaba optando pelo
Com certeza, por todas essas vantagens. Pela tecnologia, não é? Claro. É pertinente ressaltar essas questões de flexibilidade de pagamento, né, para desinibir as pessoas de procurar e aderir a esse tratamento, de procurar por esta inovação, né, como falávamos há pouco. Sem dúvida. Não é, doutor? Na clínica nós temos total flexibilidade, né, a também receber a proposta do paciente, né, na questão de como ele pode fazer os pagamentos, isso tranquilamente. Perfeito. Eu agradeço a sua notável presença aqui em nossos estúdios. Você que faz parte, né, do corpo clínico da Clínica Carlesso, que é sinônimo em odontologia de excelência, né? A clínica que foi fundada há 50 anos pelo seu pai, Dr. Oscar Carlesso. Foi uma grande honra recebê-lo aqui no Jornale. Mais uma vez, Giovana, eu te agradeço, né? A honra é minha, poder trazer um pouquinho, esclarecer essas dúvidas, né? Apresentar esse novo sistema e coloco à minha disposição. Obrigada, volte sempre. Obrigado. E no último bloco, a presença do músico André Teixeira. Volto já.